Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre o DNA do Adão primordial e como que os seres humanos tinham 60 metros de altura e chegaram a ter agora os seus famosos 1,70 m, 80 e 90, né? Que é a média mundial aí de altura dos seres humanos. Mas antigamente, né, no Jardim do Éden, Adão tinha 60 metros de altura, que correspondia à altura dos anjos e corresponde à altura da cidade dourada, prometida lá e prescrita pela Bíblia. Ela tem 60 metros de altura, justamente que é a altura dos anjos. E Adão tinha a mesma altura dos anjos. Então, biblicamente falando, esse dado é oficial, tá bom? Então, o ser humano tinha 60 metros de altura. O que aconteceu para que o ser humano reduzisse tanto de altura, né? Nós vamos comentar sobre esse assunto. Esse aqui é um compilado de imagens, né, que foi produzido por um usuário lá do TikTok. Eu vou rodar o vídeo para vocês. Não vou colocar áudio porque só tem uma música de fundo e pode dar direitos autorais aí, tá? Então, olha que coisa interessante. Antes do dilúvio, não se podia comer carne e as pessoas eram fortes, saudáveis e viviam muitos anos. Após o dilúvio, né, vou colocar aí, eu vou tentar dar um zoom aqui. Olha só, eu tô no meio da tela, né, para poder ajudar, né, eu vou fazer assim para ficar mais fácil. Então, olha só. Então, basicamente, ó, eu ainda tô no meio da tela, pessoal. Eu vou sair aqui assim, ó, pronto. Tô escondido aqui, tá? Então, olha só. Antes do dilúvio, isso aqui é a estatura do ser humano, cara. Os caras viviam 930 anos, foi a idade de Adão. Sete viveu 912, Enos viveu 955. Eu não sei se aqui aqui não é Caim, né? Caimim. Mas Jared 962. E aí tem Lameque 777. E o Noé 950 anos. Isso aqui é antes do dilúvio. Após o dilúvio, 120 anos, né? Então, como é que esses caras viviam tantos anos? Aí eu vou dizer uma coisa que você vai entrar em choque, tá? Mas, na verdade, a idade de Adão é muito maior do que isso aqui, tá? Eu vou explicar para você poder entender. A idade de Adão é muito maior do que isso aqui. Então, como é que esses caras comiam esses alimentos? Eram super saudáveis e depois nós comemos carne e a gente começou a ficar menor. Não tem a ver com a carne, isso tem a ver com os alimentos. Olha só, o ouro ficava na superfície da terra. As pedras preciosas ficavam na superfície da terra. Então, o pé de mexerica, de laranja, além dele ter um solo super nutritivo, continha uma grande quantidade de ouro, uma grande quantidade de minerais. O nosso corpo precisa de minerais. E aí, graças a esses alimentos mineralizados, principalmente com ouro, produziam a longevidade na vida. Quando ocorreu o dilúvio, o ouro e todos os metais preciosos foram para o subsolo da terra. O solo ficou pobre. O solo ficando pobre, os animais já não... O leão, nenhum dos animais conseguia mais comer esses alimentos aí herbívoros. Não conseguiam mais. O leão comia planta, só para você ter ideia. Aí foram obrigados a comer a carne, né? E na carne, o que é a carne? Você tem uma mutação, uma cadeia alimentar, onde as plantas nutrem do solo e do sol. Aí das plantas você tem animais menores, que são comidos por animais maiores. Animais maiores são comidos por animais maiores ainda, numa cadeia alimentar, né? Tem a vaca, que é uma exceção. E aí, basicamente, você vai lá e come aquele animal, búfalo, que seja o que for. Você está absorvendo aquele animal que passou a vida inteira consumindo aquele mato para ter energia. Ou seja, você está absorvendo a energia final, o processo final daquilo ali. Então, os alimentos já não são mais tão nutritivos como eram no passado. Por exemplo, pessoal, o milho, a cor do milho é preta. Esse milho que você tem nessa coloração não corresponde ao milho verdadeiro, tá? A cor do milho é preta. A banana tem caroço. Geralmente numa banana você tem por volta de 100 a 300 caroços em uma banana. Escute bem, uma banana tem em média 100 a 300 caroços. Você alguma vez na sua vida comeu banana com caroço?
Então, os alimentos já foram modificados geneticamente, tá? Só para você ter mais ou menos uma ideia. Então, o alimento que os caras comiam no passado é completamente diferente do que nós temos hoje em dia. E a idade de Adão, cara? Ah, mas e a idade de Adão, Humberto? Você está me dizendo que a idade de Adão ela é diferente do que a Bíblia nos diz? Eu vou te explicar o porquê que Adão tem muito mais do que 930 anos. Vai ficar fácil de eu explicar isso aqui para você, ó. Através dessa imagem aqui, ó. Olha só. Por que Adão, olha só. Por que Adão tem muito mais do que 930 anos? Cada inversão magnética, eu vou aumentar o meu tamanho aqui, não preciso ficar mais pequenininho, né? Vamos voltar aqui o meu tamanho. Cada inversão magnética, a Terra diminui de tamanho. Então, a gente tinha uma Terra desse tamanho imensa. O Sol e a Lua, eles tinham que percorrer uma distância muito maior do que agora. Só para você poder entender. E vamos descartar a Lua nessa história. Vamos colocar apenas o Sol. O Sol, ele tinha que percorrer uma distância muito maior do que agora. Tá bom? E além do Sol percorrer uma distância muito maior do que agora, o Sol era muito mais intenso do que agora. Muito mais intenso. Então, você tinha assim, estações do ano, você tinha assim, momentos de frio e calor na era pré-diluviana. Mas o fato é, o Sol, para poder fazer o ciclo completo de um dia, na era pré-diluviana, a distância é muito maior do que o Sol fazer a distância de um ciclo agora na Terra que nós estamos vivenciando. Então você tinha lá uma distância absurda que o Sol percorria e agora nós temos uma distância pequenininha. Né? É dito que na Idade Média os caras acordavam, à noite eles faziam comida, eles ceavam, eles iam visitar parentes, né? Andavam grandes distâncias, voltavam, dormiam para acordar de manhã e trabalhar. Dá para fazer isso hoje? Não dá. O tempo é muito curto. Se você for analisar a ressonância de Schumann, nem 24 horas nós temos mais, é 16. Então, só para você ter mais ou menos uma ideia, Adão não tinha 962 anos. 962 anos baseados no Sol daquela época. Baseado no Sol daquela época. Ou seja, quanto do Sol daquela época corresponde ao Sol de hoje em dia? Desde aquela época, cara, que você tinha aí Pangeia, Lemúria, você tinha uma região, continente de Mu, você tinha todos os continentes unificados, um lugar imenso, com várias, assim, coisa absurda de grande. Onde o ser humano tinha 60 metros e era imenso o lugar. A pergunta, qual era a correspondência de 24 horas de hoje com o tempo do passado? Uma semana? 5 dias? 3 dias? Nós não sabemos. Mas sabemos que é muito maior do que nós temos hoje. Se nós pegarmos uma expectativa de 3 vezes, pelo menos aqui, ó, pelo menos 3 vezes, ó, aqui, ó, Hiperbórea, Lemúria e Atlantis. E aqui rodando o Sol aqui, rodando o Sol aqui e rodando o Sol aqui. Se nós pegarmos 3 vezes, eu estou pegando por baixo, tá? Multiplica a idade de Adão por 3. Porque um ano do que era Adão naquela época não é o mesmo ano de agora. Então, o que eu estou dizendo aqui para você que me assiste é que essa idade aqui ainda pode estar errada. O Adão ele pode ter aí os seus 930 anos baseados naquela época do passado. Ou seja, para nós, seres humanos, é como se Adão tivesse 3.000 anos, 2.500 anos. Essa é a verdadeira Red Pill, tá entendendo? É como se Noé tivesse 3.000 anos baseado na nossa época de agora. Só para você ter mais ou menos uma noção das coisas, tá? Então, esses 120 anos, por causa da malignidade do ser humano mortal, meu espírito não contenderá com ele, por mais 120 anos. Cara, eu não boto a mão no fogo, mas eu tenho certeza que 120 anos foi feito por seita secreta. Tenho certeza que Deus não falou 120 anos. Tenho certeza. Por quê? Porque Tartária a galera vivia 300 anos. Ou Deus é um grande mentiroso, que ele não é óbvio que Deus não é, ou alguém está modificando a Bíblia. Então, a próxima geração que vai nascer irá viver, em média, 60 anos.
com uma expectativa de vida de 40 anos. Essa nova geração que vai viver apenas 60 anos, a Bíblia vai falar assim, por causa da maturidade do ser humano, meu espírito vai dar por 60 anos. Eles vão alterar isso. Eles vão alterar. Então, lá no Tartário, os caras viviam 300 anos. E nós não estamos muito longe do Tartário. Então, fica a dica para vocês de como que eles estão alterando a genética do ser humano e encurtando a nossa vida, tá? Só para você ter mais ou menos aí uma ideia, tá? E aí, eles fazem uma estimativa de tamanho dos seres humanos baseado com o passado, né? Eles fazem uma estimativa aí, mais ou menos, como é que seria uma estimativa de um gigante. Se o gigante tivesse por volta, aqui, ó, vamos colocar aqui, 23, 25 metros, 36 metros, humano atual, 1,82, não, 10 metros. Se o gigante tivesse 10 metros, só para você ter mais ou menos uma ideia, é claro, os ossos do ser humano não iriam suportar o peso. Mas aí você lembra que na era pré-diluviana a gravidade era muito menos forte do que agora. Então a densidade era mais leve, tá? Não é como agora é mais pesado. Por isso que o ser humano é um pouco menor. E aí, ó, você tinha aqui, ó, você tem 1,82 m e você tem 10 metros no passado. Só que isso aqui, pessoal, é 60 metros, tá? Só que eles fizeram, esse estudo aqui é um estudo que foi feito, pessoal, baseado em evidências. Então, por exemplo, ó, na França, 1613, deixa eu pegar aqui, França, é o rei de Deuteronomia, tinha os seus 4 metros. Então isso aqui é só de evidências bíblicas. Você tem 10 metros de altura, tá? Só de evidências bíblicas aqui, você tem 10 metros de altura. Sendo que nós sabemos que é muito mais do que isso, tá? Aí eles começam a falar da altura do ser humano, ó. De acordo com a Bíblia e de acordo com o que eles estão encontrando, tá? Só que o ser humano, nós sabemos que é muito maior do que isso aqui. Aí eles vão mostrar essas imagens aqui, que na verdade o pessoal fala que é o ocultismo, a anatomia do ser humano, mas eles estão hibridizando as pessoas, essa é a verdade. E aqui você tem algumas imagens, eu já fiz um documentário, e olha que coisa interessante, você tem aqui, ó, olha só, esse aqui na verdade, esse quadro aqui existe, tá? Esse aqui é uma imagem pixelizada, mas tem esse quadro, o tamanho do gigante em relação à árvore, tá? Imenso. Aí você fala, por exemplo, ó, de Adão e dos seres humanos de hoje em dia, completamente diferente, tá? E você vai vendo o tamanho do ser humano, eles vão falar a altura do Néfilin, ó. Ó, a altura de Noé. A tumba de Noé, ela tem 9 metros de comprimento. A tumba de Noé, só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Eu não sei porque que tem 9 metros de comprimento, se Noé era pequeno ou Noé era grande. Eu tenho as minhas dúvidas ainda, tá? E eles falam que Adão também era próximo de Noé, mas, meu irmão, olha a altura de hoje e a altura dos caras. É mais ou menos uma perspectiva do que a galera tá falando, ó. Aí tem quadros no Egito Antigo de seres humanos da mesma altura de uma girafa. Só para você ter mais ou menos uma ideia aqui, ó. Da mesma altura de uma girafa. Vou aumentar a imagem, caso você não esteja vendo, ó. Seres humanos da mesma altura de uma girafa, tá? Aí nós temos aqui uma imagem, ó, sobre reis no passado, olha o tamanho do rei, né? No passado. Fora os híbridos, né? Isso aqui, pessoal, ó, sereias são híbridos, reptilianos são híbridos, né? Isso aí exige um processo de hibridização, né? Aí tem essa história chamada de Smoke God, né? O deus fumegante, né? Que esses dois pescadores foram para a Antártida de barco e acabaram encontrando esse reino de gigantes, né? E aí tem a história chamada de Smoke God que relata isso. E aí, olha que coisa, ó, eles vão mostrando mais ou menos como seria, ó, quadros antigos, ó, como que seria o ser humano antigamente, né? Completamente antigamente, ó. Aí eles falam, será que isso aqui é um mito? Né? Olha o tamanho dessa pegada aqui, ó, no sul da África. Olha o tamanho dessa pegada aqui. Então, o tempo todo, ó, olha o tamanho, né, dos faraós no passado e o tamanho desses seres humanos pequenininhos aqui. Ah, mas eu vi uma tumba com um faraó pequenininho. Você acreditou mesmo? Confia, campeão. Confia. Então, você vê o tempo todo seres humanos. Ó, isso aqui é o quadro de Nimrod. Nimrod, ele está abraçando um leão. E o leão tem... Ó, o comprimento do leão
não chega no valor da metade do Nimrod. O comprimento do leão é como se fosse 1/3 ou 33% do Nimrod. Ou seja, um leão que tem, sei lá, os seus 2 metros e tanto de comprimento, parece um chihuahua na mão de Nimrod, meu irmão. Esse é o Nimrod, o cara que segurava o leão na mão. Esse é o nível. São crânios que foram encontrados no passado, fósseis que foram encontrados gigantes no passado, mas isso ninguém vai contar, né? Olha lá, os caras. Isso ninguém vai contar. Então, meu irmão, a história, ela vem sendo resetada. Os caras acham que é brincadeira, mas ela vem sendo resetada. E aí você vê o tamanho dos seres humanos aí do passado, cara. O tamanho dos seres humanos do passado, né? A NetGeo fez um documentário apenas, tentando falar que é fake, e, meu, não deu certo, depois nunca mais produziu documentário igual. E é o tamanho, ó, o tamanho da tumba, cara. É o que eu falo, ó, os caras encontrando aqui, ó, evidência, ó. Ao tamanho da pegada, com um monte de gente budista adorando essa pegada. Ah, a pegada dos deuses, né? Ao tamanho dessa pegada aqui, né? Ao tamanho dessa pegada. É o que a gente vem falando, cara. Ó, isso aqui é uma jogadora de vôlei, ao tamanho dela. Não é a preservação do DNA de gigantes, ela tem sangue néfilo. Não, meu irmão. É o DNA humano tentando voltar ao que era antes, tentando preservar o que era antes. Essa altura que era do ser humano. Nós é que somos pequenos, nós é que somos caçulas. Então, só para você ter mais ou menos uma ideia do que nós estamos... Aqui, ó, o tamanho do talher, ó, de um garfo e de uma faca. Não, sério, meu irmão, olha o tamanho do garfo e da faca. Meu, o ser humano é uma miniatura. O garfo do gigante é maior do que o ser humano, velho. Olha só para você ver o tamanho do garfo e da faca. Não, mas relaxa. Não tem nada demais, né? E aí, os últimos resquícios do DNA humano. Então, eu quero que você entenda o seguinte, tá? Quero que você entenda o seguinte. A história é muito mais cabulosa do que ele foi contado. Os seres humanos, eles eram maiores. O sangue do ser humano era dourado, porque tinha uma grande quantidade de ouro. O ser humano vivia muito mais do que 1000 anos, porque basicamente o ouro fazia parte do seu corpo. Se você não sabe, o ouro não deixa você envelhecer. Então, os seres humanos que viviam na Terra no passado, eles só morriam porque Deus buscava os caras. Eles não envelheciam, não envelheciam. Então, Adão não envelhecia, Noé não envelhecia. A galera não tinha o gene que envelhecia. Se você for procurar na Bíblia, você vai saber que foi um pedido de um patriarca para que ele pudesse envelhecer. Foi um pedido de um patriarca para que ele pudesse saber quando ele iria morrer, que ele não sabia. Né? Ninguém sabia quando que seria a sua hora, ninguém fazia ideia. Mas os caras viviam muito, cara, viviam muito, tá? E aí você imagina, se eu começar a falar que o ser humano tinha telepatia, que o ser humano tinha capacidade de voar, que o ser humano tinha capacidade... Cara, se eu começar a conversar com os animais, os caras vão me chamar de louco, né? Se eu falar que o ser humano era muito mais forte que o Superman, a história do conto judaico fala o seguinte, pelo menos do apócrifo, né? Que Adão, ele tinha capacidade de carregar 5 toneladas. Eu acho que muito mais, tá? Eu acho que os caras escaparam a força de Adão aí, né? Mas era capaz de carregar 5 toneladas. Meu, é muita coisa. Fora a Bíblia tem casos de pessoas que corriam super velocidade. A Bíblia tem viagem no tempo, mas os caras não. Relaxa, meu irmão. O ser humano não pode ter superpoderes. Você tem aí Sansão derrotando 1000 homens com uma carcaça de um animal, né? Não pode ter super força, né? Imagina, Sansão rasgando o leão no meio, né? Você tem aí histórias de profetas que dormiram, acordaram 60 anos no futuro, ou 200 anos no futuro, não me lembro. Você tem história de profetas que correram numa super velocidade de uma cidade para outra. Não, relaxa, meu irmão. O nosso DNA humano que foi capado, todo mundo, escuta bem que eu vou lhe falar aqui, você que está me assistindo. O ser humano, ele sempre teve no seu DNA, sempre na sua cabeça, pelo menos, você sempre pensou que você tinha superpoderes e que você era um herói. Eu tenho certeza que o ser humano, ele pensa que é imortal, ele pensa ter superpoderes, ele pensa ser um herói e ele pensa saber voar. Aí você fala, meu, isso aí é porque eu via muito desenho. Não, é porque no íntimo, o seu DNA sabe que você é capaz disso. Só que está faltando alguma coisa para isso acontecer.
Porque eles tiraram tudo de você. Então está faltando alguma coisa que permita com que você voe, com que você tenha levitação, com que você consiga ter telecinese. Está faltando. Ou eles mexeram no DNA humano, tiraram tudo de vocês. Aí vem esses arrombados e participam de seita secreta, achando que estão mudando o mundo, sendo que os anjos encurtaram a vida do ser humano, os anjos encurtaram todos os nossos poderes, todas as nossas saúde e deixaram a gente nesse estado deplorável que nós estamos aqui, a ponto de Jesus falar assim, quando eu voltar, vocês terão um corpo ressurreto, vocês terão um novo corpo, assim como o dos anjos. Os anjos têm 60 metros, os anjos têm capacidade de voar. Ainda que alguns anjos não tenham asas, têm capacidade de voar. Ou seja, ele tem que falar isso justamente porque o nosso corpo está deplorável, velho. Está deplorável. Então entenda isso, essa é a diferença. Então, assim, a galera que se vende aí, a próxima geração que vai nascer agora, campeão, é uma geração que vai viver 60 anos, 40 anos. É uma geração de upalupas. O sangue não vai ser mais vermelho, vai ser preto. É a última geração. Nós não somos a última geração até a vinda do Messias. Nós somos a penúltima geração. A última vai vir agora. A última vai vir agora. Aí, essa última geração de upalupas, eles vão viver na Europa, porque o Brasil vai pro ralo, os Estados Unidos vai pro ralo, a Austrália, a Nova Zelândia vai pro ralo. Vai sobrar uma parte da China, uma parte da Ásia, uma parte do Oriente Médio e da Europa. Essa é a região que vai sobreviver no mundo. Essa é a região que vai sobreviver. O resto, quando o ciclo do domo terminar, ele se abrir e vier a inversão, o novo domo vai ser colocado aqui assim, E quando o novo domo for colocado aqui assim, pessoalmente é uma questão de crença. Não posso confirmar. Pode ser que eu esteja errado nesse âmbito. Afinal, os índios tupinambás passaram por várias inversões no Brasil. Existem inversões menores e inversões maiores, tá? Não sei se a que nós vamos passar agora é a menor. Torço para que seja menor, porque a maior reduz o tamanho da Terra e o ciclo do Sol. E aí o que acontece é o seguinte, nessa inversão menor, por exemplo, beleza, a Terra vai continuar no mesmo tamanho. Na inversão maior, vai fazer isso aqui, Duque, vai reduzir. E nesse Duque aí, meu irmão, Brasil, Estados Unidos, a galera fica de fora, fica só Europa, Oriente Médio e Ásia que sobrevive. Aí fica só aquele pequeno continente com palupas, a última geração, né? Espero eu que não seja essa inversão. Eu, pessoalmente, espero que não seja, né? A gente não sabe nem em que ano nós estamos. O ano que nós estamos foi inventado. Pode ser que a gente esteja no ano de 8.000, pode ser que nós estejamos no ano de 1.500, nós não fazemos nem ideia que ano que nós estamos, tá? Então fica a dica para vocês aí. Mas eu permaneço a minha fé no Criador. Ainda que morto viverá, isso é óbvio, né? E o mais importante de tudo, né? É pela vontade do Criador. Se o Criador quiser teletransportar minha família e a mim para algum lugar na inversão, ele vai fazer. Se ele quiser que eu não sobreviva para o próximo passo, assim vai ser feito. Seja feita a vontade do Criador. Eu não posso fazer nada perante a isso, a não ser concordar com a sua vontade. Eu não quero ser o filho rebelde, mas eu creio veementemente no Criador, tá? Só para você ter mais ou menos uma ideia. Então tem casos que pode ser que essa inversão que nós vamos passar não seja a que vai encurtar o mundo, pode ser que não seja. Mas fica aí a dica para vocês aí do que eu penso. Não posso confirmar nada do que eu estou falando. O conteúdo é meramente ilustrativo, né? Pode não corresponder à verdade, mas é preciso um louco falar de suas loucuras aqui na internet. Afinal, a sabedoria humana é loucura para Deus e, né, a sabedoria de Deus é loucura para os seres humanos. Então, eu prefiro ser taxado como louco do que ser um cara sério nesse mundo aqui de ilusões, tá bom? Espero que você tenha entendido. Quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aí na descrição, você vai ser super bem-vindo e vai aprender a ter um plano B e a não depender desse sistema, desses grandes parasitas estatais. Bom, vou ficando por aqui, fique na paz.